Em um apiário normal, geralmente a 40, 50 metros de distância, as abelhas, quando você não inicia o trabalho com a fumaça, elas já estão se defendendo e começam a atacar tudo que se aproxima, que entra nesse raio de 30 a 40 metros. Nesse apiário acontece um pouco diferente, porque nele nós já temos 18 anos de selecionamento genético, onde foram selecionados os melhores enxames, tanto pela produção quanto a baixa defensividade. Nesse apiário tem 8 anos no qual eu não uso luvas, mas não recomendo para ninguém dentro dos seus apiários sem seleção. Olha, o que fez com que nós conseguíssemos a produção que a gente consegue, que a gente tem, no produto que a gente tem, é exatamente o lugar e o clima. Maranhão tem muito mangue no Maranhão. O Maranhão tem muito mangue, mas não tem produção de próprios vermelhos. Lá, por algum motivo, teor de salinidade, ou amplitude da maré lá com 5, 6 metros de altura, a nossa maré aqui dá 2,40 m, no máximo 2,50 m, no máximo, a amplitude da nossa maré. Então, lá não se consegue ter a planta que produz a própolis vermelha aqui na Bahia. Isso, ela não é que ela seja tão restrita a um determinado local, ela não está tão limitada a isso, que ela tem todo o litoral nordestino do Brasil. Mas aqui nós conseguimos uma produção muito boa. A nossa produção aqui, ela não depende de sazonalidade, não depende como no estado de Alagoas. No estado de Alagoas, que já está aqui a pouco mais de 1.000 e poucos quilômetros da gente, acima, lá a produção de própolis se dá durante 6 meses. Aqui em Canaveiras dá durante os 12 meses do ano. Por mais que o pessoal... Eu já saí de Canaveiras para aplicar manejo que nós aplicamos aqui lá. E não é a mesma coisa. Você não consegue o mesmo volume de própolis, você não consegue a mesma qualidade de própolis, você não consegue de jeito nenhum a mesma eficiência dos enxames. O material genético nosso daqui, que foi para lá, não teve o mesmo desempenho que aqui. Isso fez com que a gente aqui em Canaveiras a gente conseguisse médias, tanto na própolis, como no pólen, como no mel, que você não acha em lugar nenhum no Brasil. Canaveiras é como se tivesse assim num paraíso para apicultura. Canaveiras é um paraíso para apicultura. A abelha, de forma natural, ela está vivendo a vida dela lá no campo com o serviço externo, que é a coleta de mel, pólen, própolis e água, e o serviço interno, que é o beneficiamento de tudo que ela coleta. Então, ela não está pronta para que a gente chegue lá dentro e mexa na colmeia. Quando você intenciona mexer no enxame, você vai mexer nele, a primeira coisa que você tem que fazer é despertar nele um interesse de se proteger de algo mais importante do que você. Porque ela não sabe que é você. Você é apenas um ser maior do que ela que está indo mexer na colônia dela. Imagina um ser gigante e vai bater na sua porta. Tem que vir algo que seja mais perigoso, que seja mais urgente a sua defesa em relação àquele ser que está vindo. Então, no caso, para um enxame, nada é mais violento, nada é mais agressivo, nada é mais perigoso do que o fogo. Quando você aplica a fumaça através do fumegador, você está dizendo para o enxame, se você não estiver pronto para abandonar a tua colmeia, dentro de poucos instantes o fogo vai queimar, vai destruir e você vai morrer. Como mecanismo de defesa, ela percebe o volume de fumaça, de CO2, de gás carbônico que tem no ambiente,
Todas as operárias disponíveis correm para cima dos favos que têm mel e que estão abertos, se enchem de mel. Ela possui uma bolsa onde ela transporta esse mel dentro do abdômen dela, se enchem, se prepara com aquela carga, na certeza de que, se o fogo continuar vindo, se aproximando, ela tem como voar e se restabelecer a colônia dela em um outro lugar. Cada um desses enxames ele tem um alimentador na parte de trás, onde ele recebe xarope através de um frasco de vidro. Aqui. Ele é colocado no fundo da colmeia e não na frente. Dá uma olhadinha na face e a população dele como está. Eu desvio as operárias de dentro da colônia para a produção de própolis. Eu desvio da produção de mel e da produção de pólen. Elas deixam de buscar mel e pólen para buscar a própolis que eu preciso, que eu quero. Com isso, o enxame começa a passar fome, passa a passar necessidades por conta desse desvio. Para que esse enxame não diminua a sua população e a minha produção caia, aí eu coloco nessa vasilha, nesse recipiente, o xarope. Aquilo ali dentro é o emborrachado escolar, que é usado como flutuador. Se você não coloca esse emborrachado dentro do alimentador, as abelhas caem dentro do xarope e morrem afogadas. Então ela necessita de um emborrachado e a parte interna, toda a parte interna, ela é lixada com a lixa grossa. Eu uso aquela lixa 36. Ela faz pequenas ranhuras. Você consegue pegar essas ranhuras? Pequenas ranhuras que a abelha usa para escalar e sair de dentro do alimentador. Essas abelhas, elas são abelhas do gênero Apis. No mundo inteiro nós temos 3 criações de abelhas diferentes. Uma é a criação da abelha Apis, que é essa daí, que produz 95% do mel do mundo inteiro. No Brasil, essa daí é a abelha conhecida como abelha africana, ou abelha assassina, abelha o terror, como foi divulgado. Essa abelha aí foi divulgada como... Teve filme norte-americano divulgando essas abelhas como as abelhas assassinas. Porque ela não responde ao manejo que as abelhas europeias respondem. As abelhas europeias, elas simplesmente não ferrou. Tem ferrão, mas não ferrou. Elas são dóceis. As nossas não, elas são tremendamente defensivas. Mas com a sequência dos anos, o passar dos anos, e selecionando os enxames mais mansos do apiário, multiplicando esses mais mansos, a gente conseguiu essas linhagens que você está vendo aí. Abelhas tremendamente dóceis. Criação racional de abelha, nós temos 2 no Brasil. Uma é a meliponicultura, que ela se dá com as abelhas nativas. Aí vem a uruçu, a mandaçaia, a tubuna. E a outra é a apicultura, Apis, gênero Apis, que é essa que nós praticamos. Aí vem as raças europeias, como a Melipha mellifera, Melipha ligustica, a raça africana, que é a Adansonii. Hoje estão reintroduzindo no Brasil essas abelhas europeias por serem mansas. Você faz aquele serviço, aquele trabalho que eu fiz ali, levando 18 anos de seleção, a abelha europeia já é daquele jeito. Você não seleciona quem é mais manso um pouquinho, quem é mais manso um pouquinho, quem é mais manso um pouquinho, e aí para 5 anos, 6 anos depois, você tem um enxame que você possa trabalhar legal, trabalhar tranquilo. Ela não, ela já é mansa. A questão toda é que elas são mais frágeis com relação a doenças, e na questão de produtividade aqui no nosso país. Porque essas abelhas mansas, ela vem de um continente de clima temperado a frio, onde tem primavera, verão, outono e inverno, muito bem estabelecido. Aqui no Brasil, quase que o ano todo ou é verão ou é inverno. E o nosso inverno não chega a ser o verão da Europa.
Esse aqui é um apiário escola. Ele é formado de 3 módulos. O primeiro, onde eu uso somente para fecundação de rainhas. Então, quando a gente fala em melhoramento genético, quer dizer que você tem que produzir essas rainhas, que são elas que promovem isso, em um local, introduzindo as outras colmeias. Aqui é o local de fecundação. Uso cavaletes para 3 caixas, 3 colmeias. Esse módulo aqui, eu uso ele para colocar um enxame no tamanho que eu preciso para levar para o setor de produção. Aqui eu junto 2 enxames, 3 enxames, tiro o material de uma caixa, tiro de outra, faço a composição, completo os ninhos. Todos esses enxames aqui foram tirados dos enxames lá da frente, da última parte, e daqui eles vão lá para o setor de produção. Esse apiário funciona hoje, esse setor aqui funciona hoje com 45 colmeias.